11h01 em Feira de Jesus. Nós estamos aqui outra vez. Olha eu aqui outra vez, tá vendo? Tem mistério nisso aí, tem mistério. Estive aqui na sexta-feira sozinho, sexta-feira novamente sozinho. Então, hoje é sexta. E eu quero convidar você, os profetas de plantão aí, para desvendar este mistério. Nós já estamos aí ao vivo já, através do Facebook aí do pastor Flamarion, né? Flamarion Rios. E também hoje, né, também coloquei o meu. Então, tá todo mundo ligadinho. Então, os profetas de plantão, comece a colocar aí qual é o mistério, né, de estarmos aqui sexta-feira passada e aqui agora. Então, fica ligado, porque eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa tarde. Mas antes, vamos pedir perdão, claro, né? Eu ia falar pedir permissão, mas entrou perdão na hora. Então, vamos lá. Quem somos nós para discutir o Espírito Santo de Deus? Então vamos estar orando ao Senhor, pedindo perdão a Ele, né? Pelas nossas falhas, né, insistentes. E pedimos ao Senhor que esteja nos conduzindo nesse momento, né? É um momento que eu sei que vai ser de muita graça para a tua vida. Eu creio que Deus tem algo revelado para você nesta tarde. Semana passada nós falamos aqui sobre decisão, sobre tomadas de decisão. Eu creio que hoje o Senhor vai trazer algo nessa linha também, mas com isso aí recheado com fidelidade, né? Porque quando a decisão é recheada de fidelidade, então ela é uma decisão para frutos bons, né? Para tomarmos e esperarmos a vitória, porque tem todo tipo de decisão, como nós falamos, né? Então, tomamos a decisão, esperemos então colher os frutos. Mas antes vamos orar ao Senhor. Depois da oração, né? O Diego vai... Eu queria que você, Diego, colocasse a música daquela bem antiga, né? O hinário da Presbiteriana, a harpa aí da Batista, da Assembleia. Mas procura uma música que venha, pelo menos para a velha guarda, né? Os novos também se deleitam, porque tem canções antigas que é como a Bíblia, ela é sempre atual, e principalmente porque mexe demais nos nossos corações. Amém? Então vamos estar orando nesse momento e nos colocando diante do Senhor. Pai, em primeiro lugar, quero te pedir perdão, Senhor, porque não tenho feito, na verdade, como tu queres, mas a partir do momento em que tu me mostraste a tua palavra e eu comecei a enxergar, Senhor, o texto que tu trouxe como rema para a minha vida nesses dias, exemplo de Jó 1, no versículo 10, ou quem sabe do 1 ao 10, a gente pode tirar lições grandiosas de fidelidade, lições grandiosas de viver verdadeiramente a tua palavra. E é isso, Senhor, que eu tenho almejado e é meta minha para 2020, ser mais santo, né? Ser mais próximo de Ti. Por isso, me perdoa, Pai, pela distância muitas vezes, pelas murmurações. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes não tomei decisões como deveria, né, segundo o meu coração, sem Te consultar. Enfim, nos perdoa e nos agracia, Senhor, com a Tua misericórdia, para que esta tarde seja uma tarde repleta, Senhor, repleta de aprendizado, repleta, Senhor, de unção, de graça, de misericórdia sobre nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas
já colherá. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus zelará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus zelará por ti. Tu já provaste o seu terno amor. Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus zelará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus zelará por ti. Lembra-te dele nas tentações. Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus zelará por ti. Tudo que pedes, Ele fará. Deus velará por ti. E o que precisas não negará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus zelará por ti. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Feira de Santana, 12 horas e 10 minutos. Cidade FM 87.9. Você que está aí no Japão, você que está aí na Austrália, onde quer que você esteja, você está ouvindo a Rádio Cidade FM 87.9. Então, eu creio que Deus tem algo para você, né? E por você nessa tarde. Já começamos aí com esta canção maravilhosa. Eu quero convidar você também a participar com aquela situação que eu te falei. Aí no Face você vai participar e dizer qual é o mistério. Você, profeta, já vi alguns profetas aqui no meu, né? No meu Face,
Então fica aí, eles estão chegando agora, eu vou dizer a você. Qual é o mistério, né? Eu estava aqui sexta e sozinho, e estou sexta agora também sozinho. Então é para jogar aí, né? Uma pulguinha atrás da orelha. Então fica aí, fica ligado. Mas não existe pulga atrás da orelha quando Deus revela, né? Então, deixa Deus te revelar e fala conosco aí. Fala porque eu sei que Deus vai falar contigo. Você é pedra preciosa na construção da casa do Senhor. Então, vamos falar em construção da casa do Senhor. Muitas vezes a gente diz, né? O Espírito Santo habita em nós. Nós temos aí uma ressalvazinha para fazer, né? Lá em 1 Pedro, ele diz que nós somos pedras. Então, a casa do Senhor é construída conosco, né? Eu sou um tijolo, o Diego é outro tijolo. Agora, olha que diferença. O cara novinho ali, cheio de gás, eu já, né, caminhando já para a terceira idade. E tenho que estar junto com Diego. Tem uns carinhas que são meio agoniados, outros mais pacientes. Tem que estar junto, tem que estar junto. Porque é aí que o Espírito Santo habita. Então, vamos lá. Porque eu sei que Deus tem algo precioso para a tua vida. Então, você já deixa aí, olha, a Bíblia aberta em Jó. Nós vamos falar de algo que o Senhor tem me falado esses dias. Primeiro ele disse assim, Rubem, você vai falar sobre decisão, tomada de decisão este ano de 2020. Mas para tomar decisão, aí o Senhor vem nos completando, né? Vem nos completando, porque não é qualquer decisão que nós temos que tomar. E para tomar a decisão certa, como diz lá em Provérbios 3:21, né, o Senhor diz assim, 2 coisas eu quero de você, filho. Né, que tenha a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar as decisões certas, né, que seria o bom siso. Então, se você tem capacidade em Cristo de tomar as decisões, então tuas decisões, ela vai gerar frutos para a glória do Senhor e para o teu crescimento. Então, o que você deseja, Deus vai fazer. Então, é só você ir para a palavra que você vai conectar um com o outro e ver que a vitória é certa. Se você for lá para o meu salmo, né, quem me conhece sabe que eu luto para patentear, mas Davi continua não querendo os dois, né, mas para que os dois fiquem lá. Porque quando eu vi esse salmo, logo nas minhas primeiras experiências com o Senhor, lá para os idos de 1983, gente boa. Já era nascido, Diego? Nem era nascido cabra, veja se pode. Então eu estava nascendo de novo e o Senhor me falava muito a respeito desse versículo 4 do Salmo 37. Deleita-te também no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Imagine você, fiel ao Senhor, tomando uma decisão certa. Então vem aquilo que passou pelo trono da graça e derramou no teu coração. Aquilo que é o melhor para você. Então, fica ligadinho, porque Deus vai falar contigo através deste texto, né, em 1 Jó, nos primeiros versículos. Nós vamos juntar isso com o que falamos, né, na sexta passada, a respeito de tomada de decisões, e aí eu creio que vai ter algo produtivo, algo em que você vai iniciar o ano já com uma nova visão. Então, vamos lá, mais uma canção daquela, né, que mexe o coração. Aqui o negócio é improvisado, é ao vivo improvisado. Diego, eu grito aqui, Diego toca lá. E é assim que a gente vai fazendo. Então fica ligadinho. Um abraço aí, Bispo Ari Santana, Maria de Fátima, Luciano Queiroz, né, Valdemar Pereira, Deus abençoe, te guarde ricamente. Janete Almeida, minha profeta favorita e preferida. Deus é contigo, Deus te abençoe e te guarde. Então, fica ligado. Tem também Maria Clara e Clarinha, aí no Feira 7, menina de Deus, cheia do poder. Eu profetizo que tu receberás do Senhor a unção de profeta, Maria Clara. Deus te abençoe. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece,
se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, da viagem em palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que tu 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 me sondas, 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 eu sei que tu me sondas. Que maravilha, hein? Que maravilha. Cidade FM 87.9, 12 horas e 20 minutos. Olha aí, tem também os telefones, hein? 7536-221434, 3021-4114. Mas se preferir o Zap, me quer mandar um alôzinho aí, né? Pra gente. Tem 99167-2557. Então fica ligadinho, porque já chegou essas ondas lá em Porto Seguro. Eu tô vendo aqui meu genro, né? Dando ali, mandando um coraçãozão, dizendo que me ama. Será que é verdade? Será que é verdade, meu genro Alex? Que eles moram em Porto Seguro. Está lá com Ana Raquel e João Pedro. Um beijo, meus filhos. Deus abençoe ricamente as vidas de vocês. Tá uma paz em casa. É interessante, Diego. Esses dias em casa é só eu e a esposa, só eu e a mulher.
Mas aí eu liguei pro cabo lá e disse assim, né? Não liguei, deu vontade, na verdade. Liguei e aí eu disse, não sei se ligo, se eu me arrependi. Eu ligar para dizer assim, filho, vem para cá, você está liberado, fazer uma grande zoada aqui durante uma semana que ninguém vai falar nada. Pode brigar com a Ana Raquel, fazer o que quiser. Porque o silêncio é grande demais. Mas, por outro lado, também, aproveitando um pouquinho, né? Os velhos ficando um pouco sozinhos, batendo um papozinho ali e tal, sem interrupção, né? Sem interrupções, então, glória a Deus, né? Estou falando aqui da pastora Jeane, minha nega véia, né? Minha cara metade. Então, um beijo no coração, Jeane. Deus te abençoe e te guarde. Então, sem mais delongas, como foi prometido, nós vamos ler aqui esse texto de Jó, no capítulo 1. Vamos ler a partir do primeiro versículo, vai ter uma visão mais completa, né? E aí, antes de iniciar, eu tenho uma dica para você, né? Você sabe que os pastores ele tem que estar lendo a palavra, tem que pregar todos os dias, toda hora, né? Todo lugar é campo de batalha, todo lugar é quartel. Né? Você chega para ouvir uma palavra, você vai ver e tem um amiguinho, né? Aqueles amiguinhos. Aí ele diz assim, quartel, soldado em quartel está querendo trabalho, passa a palavra para você. Então você tem que estar ligado. E a gente tem que estar consultando fontes, também comentários bíblicos, e por incrível que pareça, né? Diante de todo esse aparato que nós nos envolvemos no dia a dia de estudo da palavra, desde 83, quando eu comecei a caminhar mais firme com o Senhor, eu não tinha visto dessa forma, né? Eu creio que também muita gente não tinha visto essa situação de Jó, né? E todos, né, que eu conheço e que discutiram sobre isso, veio Jó passando por uma prova, né? E depois Deus me mostra que não foi uma prova. E incrível que eu fiz essa prévia, porque eu fui ver um novo comentário agora e diz a respeito disso. Eu digo, mas não podia ter visto isso antes, né? Mas aí não era de Deus, né? Lembra do aleijado, do paralítico, que perguntaram ao Senhor? Quem pecou, ele ou os pais, para ficar 38 anos desse jeito? Né? Então, Deus disse, não é ele nem os pais, ele está aí desse jeito para glorificar o nome do Senhor, agora que ele vai levantar. Aleluia! Então, queridos, nós, diante desse tempo todo, viemos descortinar a respeito desse texto, né? Então, você deve estar curioso, mas vamos ler agora, que é para a gente ter uma ideia, né, do que nós vamos falar aqui. Então, como eu disse antes, né, o óculos já está na hora de trocar. Então, nós vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Né? Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus e em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Vamos começar a partir de aqui agora. Ó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. No versículo 9, aí diz, então respondeu Satanás ao Senhor,
Porventura Jodebalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa, tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Bom, só até ali. Então vamos no 11. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. É ousado, como sempre, o inimigo das nossas almas sempre foi ousado. E aqui nós podemos ver. Agora, o interessante desse texto, quando o Senhor começa a ministrar o meu coração, eu já tinha, em minhas pregações, sempre eu tinha dito o seguinte, o meu maior desejo, né? Eu tenho uns desejos aqui na Terra muito interessantes. Eu vou confessar para vocês, quem sabe vocês oram aí e acontecem. Eu tenho vontade de ter um Export Zero automático. Pancada, né? Acho que você tem um sonho de consumo. Como também uma chacrazinha, né? Talvez ali na ilha, junto do rio, né? Na ilha ali, Antônio Cardoso, que lugar maravilhoso. Ali tem um peixe de Antônio de Nena, que peixe maravilhoso. Então, esses são desejos que eu venho caminhando e lutando para ter, pelo menos orando ao Senhor, né? Não paga, e você tem que orar, então aproveito e digo ao Senhor, eu gostaria de ter. Mas, queridos, quando eu vou para a palavra e vejo, né, referências do próprio Deus a alguns cidadãos da Bíblia, alguns poucos que ele faz essa referência, aí eu digo, olha, eu trocaria tudo, esse Export automático, top de linha, zero bala, com a chácara ali na ilha de Antônio Cardoso, junto do rio, trocaria tudo isso por esta palavra do Senhor sobre a minha vida. E uma delas é essa de Jó, que ele chega para o inimigo das nossas almas, o fofoqueiro, o abusador das coisas, aquele que espalha, né, aos quatro cantos do mundo tudo quanto sabe. E aí ele chega e diz, você viste meu servo Jó, homem íntegro, e diz assim, olha, não tem ninguém na terra como ele, tem mente, né, a mim. E aí você vê que referência maravilhosa, né, de você chegar, ouvir isso da boca de Deus, como foi também com Moisés, né, que ali estavam ali os profetas indo contra, inclusive o irmão dele, todo mundo, e aí Deus chega assim, para um pouco aí, para, veja bem, com vocês eu falo através de visões, através de sonhos, mando até um anjo, né, falar com vocês, mas com o meu servo Moisés é diferente, eu falo face a face com ele. Imagina isso, né? Imagina o Senhor, né, falando isso diretamente para você, ou diante, né, de uma multidão, testemunhando isso, testemunhando a vida, né, que você tem diante do Senhor, a confiança de Deus em relação a você. E outro que eu me lembrei aqui também, e esse não poderia faltar, é quando Jesus está ali no Jordão e dizendo a João Batista que o batizasse. E vem aquela pomba, né, sobre ele, e aquela voz maravilhosa, a voz do Eterno, e diz assim, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho em quem tenho prazer. Aleluia. Trocaria tudo isso, todo esse sonho de consumo meu, por esta palavra do Senhor. E é nisso que eu quero começar aqui. Porque o Senhor, ele mostra que Jó, né, para não trocar de novo, como foi a semana passada, esse trocadilho Jó e Ló, e às vezes sabe, mas se eu trocar aqui, é Jó que está em questão hoje. E aí, queridos, eu quero dizer a você o seguinte, quando nós iniciamos ali, inicia dizendo que estava tendo um AGO, né? Talvez ali, eu não acredito que seja um AGE, não. A AGO é a Assembleia Geral Ordinária, como todas as empresas fazem, né, no final de ano.
em que eles vão planejar, né? Vão prestar contas do ano que está se findando e planejar para o ano que está começando. Então, isso é uma Assembleia Geral, onde convida todos que estão na condição de produzir, de planejar na empresa. Então, na igreja também é dessa forma, lá no céu também. E todos estão ali prestando contas ao Senhor. E é nesse momento, né? E é nesse momento que o Senhor questiona Satanás a respeito de Jó. E aí, queridos, por que eu digo que não foi uma prova? Claro que foi uma situação que exigiu perseverança, foi uma situação de tribulação muitíssimo forte, como na terra não vi ainda falar a respeito de tribulação tão forte como essa de Jó. Mas também não podemos esquecer da de José, né? Que foram 13 anos de um jovem saindo da sua casa, da sua parentela, sendo excluído de sua família, como escravo, depois prisioneiro. Né, cada um com a sua luta. Mas Jó, ele viveu situações que os estudiosos dizem aproximadamente 9 meses de terror, ao ponto da mulher dele dizer: olha, abandona esse Deus e morre, rapaz, tu fede a tua boca, ninguém pode chegar nem perto de você. Então, a situação de Jó era traumática. E por isso que nós olhamos como uma prova, Deus está provando. Mas não foi a prova disso, queridos. Quando você enxerga a maneira como Deus falava a respeito de Jó. E quando também você vê a astúcia de Satanás, querendo ludibriar a Deus. Lembra lá Jesus, quando estava no deserto? Então, são situações em que ele não para, ele quer sempre, ele está sempre querendo desestabilizar Deus. Mas Deus é soberano, ele é Senhor dos senhores. Ele jamais vai conseguir. E a prova é que sempre estava aí, muito tempo depois com Jesus, os outros mesmos artifícios. E aí a gente vê, o que é que nós vemos nesse texto? No versículo 10, tu cercas ele, né? De dar tudo para ele. Então Jó era perfeito, além de rico, temente a Deus e um homem que buscava o Senhor verdadeiramente, que é muito difícil. Às vezes as nossas riquezas nos afastam do Senhor. Às vezes nós ganhamos alguma coisa e deixamos de fazer. Quer ver uma coisa? Eu tenho algumas situações em que pessoas não tinham nada, foi para o Senhor, não digo nem foi para a igreja, e começou a buscar o Senhor. Deus deu a estratégia para ser abençoado, foi abençoado, começou a ganhar estabilidade, começou a acontecer na sua vida aquilo que desejava o seu coração, e até estabilidade financeira mesmo, que eu estou dizendo aqui. Quando é a financeira, é pior ainda. E de repente, essa pessoa começa a ir aos poucos se dando mais para aquilo que ganhou, para aquele que proporcionara o ganho. E aí você começa os seus olhos mudar de Deus para aquilo que você tem, que tem em abundância. E com Jó não acontecia dessa forma, não. Ele era completamente espiritual. Ele tinha gente para fazer isso. Ele tinha gente para se preocupar com isso. Porque a preocupação dele era estar em servir ao Senhor. Essa a preocupação que deve estar latente em nossos corações. E me lembra que agora uma experiência que geralmente eu vi em pregações e também às vezes vou falando também nas minhas pregações a respeito de um milionário, um industrial muito rico lá na Coreia, e eles tinham as reuniões mensais entre eles, o poderio econômico daquele país, se reuniam e eles observavam um ou outro, eles trabalhavam muito aquele povo, praticamente 20 horas por dia, para estar fazendo as suas empresas, as suas indústrias funcionarem. Mas tinha ali alguém que era diferente, e aquele alguém, as pessoas olhavam na empresa e sempre... Porque aquele alguém orava 8 horas por dia, orava 8 horas por dia, então ele se ausentava. Ele também dava outra coisa, porque quem ora ao Senhor, o Senhor
direciona para ser presente na família e tem momentos também na família. Então, era uma situação que o tempo era remido e o tempo era distribuído de forma em que todos se alegravam. Mas todos ali sem conhecer, na verdade, a essência, né, daquilo e vendo aquele homem trabalhando muito menos do que ele, crescendo muito mais. Aí foram perguntar, mas Xingalinga, né? O Xingalinga foi que saiu aqui agora, como é o nome dele coreano? O Xing Ling, porque nós trabalhamos quase 20 horas por dia e nossa empresa até cresce, mas não na proporção da sua. E aí ele chega para ele e diz assim, olha, o homem que trabalha, ele trabalha, mas o que ora, Deus trabalha. Então, quando você se coloca diante do Senhor, Deus está trabalhando por você. Deus está... Não é que Deus vai deixar o seu trono de glória, que muitas vezes a gente confunde. Né? A gente confunde com... se alguém pudesse ligar para minha filha e dizer que eu estou no... está me ligando aqui, ela está em Porto Seguro. Então, muitas vezes, queridos, nós confundimos. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, o pouco tempo que ele tinha na indústria dele, ele direcionava as tarefas para os cabeças das pessoas que ele confiava, né? Que ele confiava e que, na verdade, ele poderia deixar e tratar daquilo que mais dava prazer a ele, que é estar na presença do Senhor. E era assim que Jó fazia. Jó fazia dessa forma. E via crescer a sua fortuna ao ponto de ser o homem mais rico do Oriente, como diz aqui a palavra. Então, o que é que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que o desafio de Satanás foi aceito por Deus. Né? Ele chegou assim, tira tudo dele aí para ver se ele vai te adorar. Agora pense aí, né? Eu no lugar de Jó, rapaz, é meio complicado, viu? Pense aí você no lugar de Jó. Queridos, eu estive esses dias observando e pensando no final dos tempos. E a Bíblia diz que haverá tempos de terríveis agonias e dores. E teve aquela greve dos caminhoneiros, não sei se vocês lembram. Gente, como as pessoas ficam escravos de algo material. Como são escravos do combustível. Agora imagine a internet. Bem, tira-se a internet. E as pessoas faziam filas enormes para comprar 2, 3 litros de combustível para andar, fazer aquilo. Eu cheguei e disse assim, eu vou me testar agora, eu só vou comprar combustível sem fila. E fiz isso. Isso é apenas uma observação, um comparativo bem pequeno do que vai acontecer na grande tribulação. E eu vi que muitos cristãos, que muitas pessoas foram desaprovados, né, por causa de uma situação tão pequena como essa. Agora, imagine Deus me colocar diante, né, de Satanás para, né, tirar tudo que eu tenho, vamos dizer assim, eu fosse muito rico, muita saúde, felicidade extrema na minha casa, e Deus vai me tirar tudo isso, né? E aí o que é que eu vou dizer a Deus? Qual é a minha oração agora ao Senhor? E aí fica esta reflexão. Por que eu vi que não foi? Que simplesmente foi um ato de confiança. Queridos, Deus verdadeiramente confiava em Jó. Lembra de Pedro? Se você for lá em Lucas, no capítulo 22, acho que no versículo 31, Jesus chama Pedro e diz, Simão, olha, Simão, Satanás pediu para se andar na tua vida. Estamos falando aqui do apóstolo querido de Jesus. O amado é João, né? Ele disse que ele era o apóstolo amado, e o querido é Pedro, o queridinho. Então, os três, vamos dizer os três. Que era Pedro, João e Tiago. Se tirasse a fotografia de Jesus, os cabas estavam lá. Né? E aí você vê Jesus, né? A gente entende na palavra, que Deus não deixou, né,
não permitiu que isso acontecesse. Ele poderia fazer com Jó, né? Mas veja as duas situações e compare. Quando foi a situação de Pedro, Jesus não confiava em Pedro para esse fim, não. Pedro ainda não estava preparado, como Jó, para entrar nessa batalha de Satanás com Deus. Não de Deus com Satanás, que Satanás querendo sempre que Deus não precisa mostrar nada para ninguém, ele é Senhor. Deus não precisa brigar por ninguém, porque só a mão dele destrói todo e qualquer inimigo. Mas Satanás, ele continua sempre querendo, né, ser igual a Deus, querendo desestabilizar a Deus, ao povo que Deus confiou, e usa de artifícios e artimanhas terríveis. Jesus sabia que Pedro ainda não estava preparado, por isso não confiou naquele momento. E a prova é que, momentos depois, Pedro negou Cristo 3 vezes. Imagine aí, Satanás chegando lá diante de Jesus, está vendo aí? Eu não te disse que ele não ia passar aprovado? Imagine Jó, se ele vacilasse na prova dele. Eu quero que Satanás ia voltar para falar com Deus, né, na próxima AGO, ou numa AGE, né, numa Assembleia Geral Extraordinária, ia ficar assim, como sorrindo, né, achando que venceu. Então, por isso, queridos, que nós vemos, né, e aí foi o rema para a minha vida. O rema para a minha vida foi essa situação da tomada de decisão que eu falei aqui na sexta-feira. Porque já comecei, a partir de Deus ministrar a respeito dessa situação de Jó, a ter mudanças drásticas na minha vida para que eu alcance isso que eu almejo no meu coração, que é ouvir de Deus: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Isso pode acontecer sim, não só com Jesus, porque se você for lá para o Salmo 37, o meu Salmo, lá no 23, se não me falha a memória, deixa eu ler aqui, que é para a gente ter uma percepção mais completa, no Salmo 37, 23, e a gente enxergar que tudo é possível, né? Eu lembrando aqui de Jesus, né? Jesus, a Bíblia diz em Filipenses que ele galgou um nome que está acima de todo nome. Então, se ele galgou, ele trabalhou para ganhar este nome. E aí o que é que diz? O Senhor firma os passos do homem bom. Olha o que é que o Salmo 37 diz no versículo 3. E no seu caminho se compraz. Veja bem. Deus, ele tem prazer no caminho do homem, na caminhada do homem bom. E é isso que eu estou decidindo, estou plantando sementes agora, em janeiro de 2020, para que no final, 31 de dezembro de 2020, para 1 de janeiro de 2021, eu possa ouvir isso do Senhor. Filho, eu tenho prazer na tua caminhada. Eu tenho prazer em tua caminhada. Eu posso dizer diante do inferno que você é um homem íntegro, que você é um homem correto, que você é um homem temente a Deus, que você é um homem que se desvia do mal. E que eu posso entregar grandes projetos em tuas mãos, porque você entregará multiplicados esses projetos. Entregará esses projetos com vitórias. Porque você não está sozinho. Já não ficou sozinho em momento nenhum. Deus estava sempre ali, assistindo Jó dar um tapa de pelica na cara de Satanás. Sofreu. Mas depois, olha a experiência desse homem. Acho que é 42:5. Antes eu te conhecia, essa mesmo. Eu te conhecia de ouvir falar. Pensem bem. Depois de uma tribulação, depois de uma situação
onde você sentiu terríveis dores, tanto no físico como na emoção. E de repente você falar assim, olha, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, os meus pais me falaram de ti, aquele povo mais antigo falaram de grandes experiências sobre ti, mas hoje não, hoje é diferente, hoje os meus olhos te veem. Hoje eu posso ver Deus. E aí a gente vê que Paulo se inspirou muito, né, nesse livro de Jó, quando ele escreve ali em Romanos 5:3, que não devemos nos gloriar apenas na glória do Senhor, mas também na tribulação. É masoquista? Não, querido. Aí a gente vê João e Pedro saindo do sinédrio depois de tomar tantas chibatadas e saindo ali dando risada, glorificando a Deus. Esses homens são masoquistas? Não! Eles estavam ali porque estavam felizes porque foram aprovados. Não negaram ao Senhor, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante da tribulação, mesmo diante da situação adversa, eles não negaram ao Senhor. Coisa que Pedro tinha feito antes. Mas ali ele já estava como Jó. E foi por isso que Deus confiou as ovelhas. Confiou Jerusalém. Queridos, esse é o tempo de nós buscarmos estar mais perto do Senhor. Cada coisa temos visto aí que nos remetem aos finais dos tempos. Cada coisa temos visto aí que nos remetem à grande tribulação. Se não estivermos com o Senhor, com certeza não passaremos aprovados. E mesmo que ela não seja agora iminente, como alguns dizem, como é que eu vou levar à frente os projetos de Deus se Deus não confia em mim? Mas para Deus confiar em mim, eu preciso ser um homem bom. Um homem bom, ele não ganha esse título apenas por si só. O homem bom é recheado de amor. E para você viver o amor na integridade, você tem que ter o Espírito Santo de Deus para lhe conduzir. O homem bom se doa, renuncia. O homem bom abre mão daquele último prato seu, porque tem um do lado com um olho maior do que o seu, com um furo na barriga maior do que o seu. O homem bom leva a sério os propósitos do Senhor. Coloca em prioridade, como Jó fazia todas as madrugadas. O homem bom, ele busca constantemente o Senhor. E eu vou lutar para isso. E antes de ir para a glória, eu quero ter esse prazer de ouvir o Senhor dizer: Rubem, eu tenho prazer na tua caminhada. Mesmo enxergando o que pode acontecer comigo. Veja o que aconteceu com Jó. Veja o que aconteceu com Jó. Mas para isso acontecer, eu tive que tomar decisões. Você terá que tomar decisões, e são as decisões certas. Não é qualquer decisão que te levará a ser um homem bom. A ser um homem que Deus lá na frente vai dizer que tem prazer na tua caminhada. Não. Eu dizia aqui na semana passada que não devemos tomar decisões sem consultar a Deus. Não faça isso. E quando nós consultamos a Deus, queridos, as coisas são diferentes. A direção é outra. O método é outro. O resultado é outro. Porque junto com essa consulta vem um exército de anjos para lhe ajudar a você conduzir esse propósito que está no teu coração.
Deixa o Senhor fazer parte disso na tua vida. Aproveita que ainda nós estamos em 2020, em janeiro de 2020. Tem um ano todo para frente. E nós discutimos aqui na sexta-feira, eu e Diego, que o tempo está passando muito rápido. 2000 foi ontem, a Copa foi ontem, já vai ter outra Copa, a eleição foi ontem, então está numa agilidade, né? Está sempre correndo as coisas, muito corrida. A gente dizia aqui que teve um cientista que há uns 10, 15 anos atrás disse que em 5 anos a humanidade comunicou muito mais do que todo o tempo passado. A evolução das coisas estão, né, correndo como a luz, como o ar. Meu genro está lá em Porto Seguro, me ouvindo. Estou com um primo aqui, um grande abraço, Laurindo aí. Ele está me ouvindo lá em Brasília. Outros estão em Pintadas, um grande abraço, Pintadas, minha querida terra. Queridos, é o tempo de nós nos preocuparmos com essa essência nossa, que é o nosso homem interior, o homem espiritual. Porque Deus, Ele quer falar conosco da mesma forma que falou com Jó, da mesma forma que falou com Moisés, com seu próprio filho, né? Com seu próprio filho Jesus. Então, que possamos entender que a prova, né, ela vem sim, é quando a gente está precisando resolver algumas coisas, algumas pendências em nossas vidas. E vamos ter sempre. Eu acredito que Jó também teve provas, mas essa situação foi uma situação de confiança. Porque aí eu fui para finalizar, nosso tempo já foi também, tá vendo como está correndo? Eu fui no comentário bíblico e vi um comentário bíblico, esqueci até de pegar o nome dele. Disse assim, ó, Jó era um modelo de confiança e obediência a Deus. Veja aí. Portanto, Deus permitiu que Satanás o atacasse de maneira especial, de maneira especialmente severo. Deus permitiu porque confiava em Jó. E a você que ainda está na caminhada, vou te deixar Romanos 5:3. Não devemos nos gloriar na glória do Senhor, apenas na glória do Senhor, mas também na tribulação, porque a tribulação produz perseverança. Essa é a caminhada que Paulo ensina aos romanos e que é para nós hoje. Tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, que produz esperança. E que o Senhor te abençoe. E que faça refletir a respeito deste texto, disto que nós falamos aqui. E que possamos caminhar e ver que até 31 de dezembro possamos enxergar Deus nos falando que tem prazer na nossa caminhada. Deus te abençoe e te guarde. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Sacia todo teu ser, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim.
Missões Confecções, fardamentos em geral. Faça-nos uma visita ou entre em contato conosco. Missões Confecções, fardamentos em geral. Excelência no que faz. Rua Rio Tapajós, número 251, bairro Brasília. Fone 992260867 e Telezap 999746615. Missões Confecções. Você ouviu o programa